Oi, gente linda, tudo bem? Are you great? Are you doing your best? I know it. Então, 10. Estão fazendo o melhor que vocês podem. Tenho certeza disso, tá legal? E hoje, continuando nosso capítulo 11, tá? Lá na página 150, ok? Vocês vão ter Present Perfect Continuous e Present Perfect versus Simple Past. Alright? Então, o que nós temos? Nós vimos na aula anterior sobre Present Perfect, ok? Então, ele é um presente perfeito, um tempo que nós temos que observar em que situações usar, porque ele não se compara com a língua portuguesa, tá legal? E além de Present Perfect, nós temos o Continuous, que vocês também sabem que Continuous nós também podemos chamar de Progressive, alright? E quando nós falamos em Continuous e Progressive, independente do tempo, se for presente, passado, perfeito ou não, nós vamos nos lembrar que nós precisamos do nosso famoso verbo to be, ok? E nós precisamos do verbo principal acrescido de ing, alright? Então, para ele ser continuous ou progressive, nós temos que ter o verbo to be e o verbo principal com ing. Neste caso, aqui, como é perfeito, o verbo to be está na terceira coluna. Lembram? E aí, falar em verbo, e aí, como que estão os estudos de vocês com relação à tabela de verbos? Importante para vocês memorizarem o vocabulário, tá? E como vocês sabem, vocabulário é individual, é você que tem a sua bagagem, belezinha? Para nós falarmos de Present Perfect Continuous, qual é a nossa estrutura? Have ou has, been e o verbo principal acrescido de ing. Relembrando, have vocês usam para I, you, we, they. E o has para as terceiras pessoas do singular. He, she, it. Então, quando nós vamos usar Present Perfect Continuous, olha lá, a ideia de Present Perfect Continuous é assim. Começou e está acontecendo. Ela ainda está em andamento, tá? Que diferença tem? Vai aparecer a duração que essa atividade está acontecendo. Quando nós dissemos lá atrás de Present Perfect, olhem o verbo acontecer, olha. A ação começou e acontece até hoje. Quando nós usamos Present Perfect Continuous, a ação começou e está acontecendo, está em progresso, tá legal? Então, aqui nós temos, she has been dancing for 20 minutes. Ela está dançando há 20 minutos, ok? Então, por que não é só present continuous? Tipo, she is dancing, ela está dançando. Porque quando você diz she's dancing, ela está dançando, você não passou a informação de que ela está dançando há 20 minutos. Present continuous, você diz ela está dançando agora, a ação está acontecendo no momento da fala. Present perfect continuous, você vai ter a duração, há quanto tempo essa ação começou e está em progresso. Olhem aqui com a mesma ideia. How long have you been studying? E aí? Há quanto tempo você está estudando? I've been studying for 1 hour. Eu estou estudando há 1 hora. Alright? Então, essa ideia de Present Perfect Continuous tem outros detalhes, mas assim, o mais importante é essa ideia, é você memorizar essa parte da estrutura, ela vai aparecer daí em compreensão de texto e você vai observar, opa, a ação começou lá e está acontecendo, está em progresso.
Então, nós não precisamos gastar muito tempo e gastar muito estudo com relação a Present Perfect Continuous. Pontos importantes, práticos e pontuais, né, de Present Perfect Continuous é esse. Você vai identificar a estrutura e você sabe que quando eu uso Continuous ou Progressive, a ação tem a ideia de estar acontecendo. Tá legal? Aqui também tem um detalhe que nós usamos quando você diz assim, ó. Posso usar she has lived here for 1 year. Been living here um detalhe importante aqui. Estão corretas as duas? Estão. Nós usamos aqui Present Perfect e aqui nós usamos Present Perfect Continuous. Qual é a diferença em termos de o que essas duas frases querem dizer? Quando você opta, principalmente acontece com o verbo live e o work, e study também, tá? O que vai dar a ideia? Quando você usou Present Perfect, foi simplesmente você disse. Quando você usou Present Perfect Continuous, você está enfatizando, você está dando mais destaque na ação. Simplesmente esse detalhe aqui que eu gostaria de lembrar para você, tá? Então, dentro de Present Perfect Continuous, regra, quando que nós usamos? Nesta mesma página, na página 150, ainda do capítulo 11, nós temos Present Perfect versus Simple Past. Então, nós vamos ter Present Perfect e o Simple Past. Então, para vocês se lembrarem, quando nós falamos em Present Perfect, teacher, já cansei disso. Que bom que você cansou, porque aí você está se lembrando, você sabe. Quando nós falamos em Simple Past, nós vamos ter sujeito mais este verbo, só que na segunda coluna, no passado. Quando nós falamos de Simple Past, nós também usamos o auxiliar did, ok? Então, olhem lá. Por que tem essa informação ainda neste capítulo? Porque muitas vezes se confunde Present Perfect com Simple Past. Confundir em que ideia? Eles têm duas situações distintas, tá? O que ele vai dizer para você? Olhem o que eu coloquei o exemplo. It has rained hard. Choveu muito. Observou a tradução? It has rained hard last night. Choveu muito ontem à noite. Choveu e choveu. Não traduzi as duas formas? Porém, em English, eu usei Present Perfect e Simple Past. Por quê? Quando você não tem tempo definido, você vai usar Present Perfect. Choveu muito. Só disse para você, não foi importante, não tinha necessidade, eu não quis contar para você quando. Então, eu simplesmente falei a ação que aconteceu e não defini o tempo. Aqui não. Aqui você definiu o tempo ontem à noite, não é? Então, choveu muito ontem à noite. Tenho tempo definido. Se eu tenho tempo definido, passado simples, pretérito. Você vai seguir as regras de Simple Past. Simplesmente isso, tá? Então, você tem Present Perfect, sem tempo definido,
e simple past com tempo definido. Outro exemplo, he arrived 5 minutes ago. Olhem lá, o ago, ele também diz para você, ó, a situação passou, acabou, foi ontem, não é? E he has just arrived. Ele acabou de chegar. Só que daí eu não disse para você o momento que ele chegou, quanto tempo ele chegou. Só disse para você, ó, ele chegou, ele acabou de chegar. E eu não quis dizer, não era importante eu dizer para você em que momento. E aqui, simple past, quando você tem o tempo definido. Ó, ele chegou há 5 minutos atrás. Tá legal? Então, nós temos, fechando o capítulo 11, tá? Para vocês revisarem sobre essas regras de present perfect continuous, present perfect versus simple past. Combinado? Então, ótimos estudos para vocês. Lá na page 156, lá na página 156, para vocês fecharem essa compreensão de texto como atividade desse capítulo, tá bom? Gente linda, beijo, fiquem bem, tá? God bless you always. Take care yourself, alright? Bye bye.